a gente falar sobre um tema que é tão importante e muitas pessoas não dão a devida atenção, que é a oração do Santo Terço mesmo, ou do Santo Rosário, né? E é uma das orações mais poderosas que nós temos, mas que a maioria das pessoas não sabem tirar os frutos espirituais, né, do Santo Rosário. Então, a nossa ideia hoje é fazer uma live, de fato, para que nós consigamos estar mais pertinho de Nossa Senhora através desta grande arma, né, que é, de fato, o Santo Rosário. E queria convidar, irmão, para a gente começar então com uma oração essa live, e aí a gente Vamos vai seguir sim, no bate-papo aí. Vamos lá? vamos sim, vamos sim. Em Em nome do nome do Pai, do Pai, Filho do e do Filho e do Espírito. Espírito Santo. Amém. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos abençoe nessa partilha, que ela possa abrir os corações, né, que vão de fato ouvir essa partilha e depois as pessoas que ouvirem posteriormente essa gravação. Então pedir a Nossa Senhora que possa nos abençoar e conseguir muitas graças para todos nós aqui hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmão, fala pra gente um pouquinho aí a importância do Santo Terço, do Rosário, né? Qual a importância da gente realmente aprender a orar bem essa grande devoção que nós temos aqui na nossa igreja? Primeiramente, agradecer ao Bruno, à comunidade Passos de Misericórdia pelo convite. Queria convidar você que está entrando na live agora a interagir com ela, faz subir o coração, clica aí, porque isso faz com que o Instagram entregue este conteúdo de relevância, que é essa inspiração ao coração do Bruno, a outras pessoas. Então, quando você clica no coração, não é uma interação para aqueles que estão organizando a live ficar feliz, olha, o pessoal está amando. Não. É uma ferramenta estratégica de evangelização que quando você... Aí, ó, o pessoal já está clicando. E Tá aí o certo. Instagram vai começar a entregar para outras pessoas. Você pode clicar aí também no aviãozinho e enviar este conteúdo de relevância e evangelização para outras pessoas. Bom, essa pergunta do Bruno é muito interessante e eu acho que nós começamos esse assunto com chave de ouro. Precisamos olhar para a grande inspiração, né, do Santo Rosário, ao coração de São Domingos de Gusmão, num tempo de heresia, né, num tempo onde a igreja sofria ataques à sua fé. Olha para você ver. A inspiração do Santo Rosário, ela nasce num tempo onde a igreja precisava de homens e mulheres orantes, né? Homens que, por meio da sua vida de santidade, podiam ajudar a igreja naquela época. Tanto é que o Santo Rosário, a primeira grande fonte de graça que ele nos dá é o exorcismo, né? É expulsar o mal da sociedade, da vida humana. Porque São Domingos de Gusmão, a primeira interação que ele tem com o Rosário é no exorcismo ali, onde o irmão tinha mais de 15 mil demônios, né, dentro de si. Então, Deus inspirou ao coração de São Domingos num tempo de heresia. Ali aquele povo tão herege, os albigenses, né? Então o rosário ele nasce como uma arma espiritual. Então é aqui que eu quero entrar. A importância do rosário está num combate espiritual que nós somos chamados a empreender na nossa vida. Não é contra homens de carne que lutamos. E aí por que ela é tão eficaz? Já podemos começar a falar da eficácia. Porque o Santo Rosário é uma oração cristológica. Toda devoção mariana autêntica, ela é, primeiramente, uma oração cristológica. E quando nós oramos a Cristo, e a nossa oração ela é direcionada a Cristo, claro, Maria pode ser uma ponte, ela pode ser uma escada, né? Santa Teresinha chamou a devoção mariana de ponte, uma ponte que nos leva diretamente ao coração de Deus. São Fulgêncio disse que a devoção mariana deve ser olhada na pessoa da Santíssima Virgem, que na teologia é como se fosse uma escada. São Fulgêncio vai dizer, ela é uma escada pela qual Deus desce à terra, e também uma escada pela qual os homens sobem a Deus. Né? Então, sendo o Santo Terço a devoção mariana mais eficaz que nós conhecemos, e cristológica, precisamos deixar isso bem claro, né? Senão nós começamos a ouvir aquele tipo de ataque, né, Bruno? Para Uhum. quê?
orar e perpassar por Maria se nós podemos ir diretamente a Jesus? Justamente pela fala dos santos. Ela é uma ponte, ela é uma escada. São Pio de Petreutina, um dia interpelado, existe algum atalho para o céu? Ele disse, existe. Esse atalho é a Virgem Maria. É uma devoção para com a Santa Mãe de Deus. Então, eu creio que rapidamente aqui citando esses santos, eu já expliquei a importância de termos uma devoção mariana, sobretudo pelo Santo Rosário, porque é uma ferramenta de combate espiritual. E é interessante, irmão, você falando ali, eu tô até com esse livrinho aqui pro pessoal em casa, depois a gente vai falar um pouquinho, tá, acho que tá virado aí, né? É O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, de São Luís Maria Grignon de Montfort. E ele que narra essa história que o João Vitor Mariano contou, da origem do Rosário, juntamente com São Domingos, né? Então ele fala que São Domingos estava lá numa peleja para tentar converter esses hereges Um albigenses, e o tempo de negócio não heresia, tava. né? Rapaz, e o negócio tava difícil, né? E olha para vocês verem o poder da oração. Aí diz aqui o São Luís contando, né? Ele conta algo que o Beato Alano de La Roche contou antes dele. Aí ele vai contando essa história também. E aí o São Domingos entrou lá pro meio do mato, rapaz. Fez uma penitência de 3 dias. E o homem foi na penitência braba, rezando, né? Clamando aos céus alguma ferramenta, ou algo dos céus para poder converter aquele povo de coração duro. E aí foi quando Nossa Senhora apareceu para ele, né, no terceiro dia. E aí ela entregou essa devoção. E aí aqui, só citar rapidinho aqui como Nossa Senhora conversou com São Domingos, que ela fala assim: Meu querido Domingos, você sabe com qual arma a Santíssima Trindade tem se servido para reformar o mundo? Aí ela continua: Saiba que a principal peça de combate tem sido o saltério angélico. Olha que interessante, que é o fundamento do Novo Testamento. É por isso que, se você quiser ganhar para Deus esses corações endurecidos, pregue o meu Santo Rosário. Então, quer dizer, ela fala que o saltério angélico é interessante, porque antigamente não, né? Existe um costume de rezar os 150 salmos na igreja. Antigamente isso era, o pessoal sempre rezava, e as pessoas Sim. mais simples não conseguiam acompanhar essa oração. E aí o que, que eles É começaram a porque fazer? o salmo é a maior referência oracional na Sagrada Escritura. Exato. E aí o povo simples, como não conseguia rezar, eles começaram a rezar 150 Pai Nossos e depois isso virou 150 Ave Marias. Então eles tinham os costumes lá de contar com umas pedrinhas, por isso que é o saltério, né? Aí ela fala o saltério angélico, por quê? Porque é a saudação angélica, que é a primeira parte da Ave Maria, e o saltério porque justamente eles rezavam 150 Ave Marias para poder, de alguma forma, também fazer essa oração dos 150 salmos, como eles não conseguiam, então eles fizeram Sim. dessa forma. Mas só para complementar, aí depois é que ele vai narrando, né, que São Luís então foi pregar no Rosário e aí foi acontecendo um monte de conversões, enfim, né, que foi realmente assim algo extraordinário. E aí, vindo para o nosso tempo agora, para a gente fixar ainda mais, é muito interessante quando Nossa Senhora aparece em Fátima, e aí nós estamos ali na Segunda Guerra Mundial, né? Desculpa, na Primeira. E aí, o que que ela pede para poder, né, para as pessoas alcançarem a paz e para o fim da guerra? Ela não pede um exército, ela não pede um grupo de intelectuais, de pessoas preparadas. É claro que tudo isso tem a sua importância, não estou desmerecendo não, mas eu quero dizer o seguinte, que ela diz, né, que para que houvesse a paz e o fim da guerra, que as pessoas rezassem então o terço todos os dias, né? Aham. Então, quer dizer, a gente imagina e olha para uma realidade de uma guerra, por exemplo, a gente imagina coisas humanas acontecendo, né? Muitas reuniões, muitos grupos de pessoas, blocos de países, né, se unindo para, de fato, combater e tudo mais, e a gente esquece da vida espiritual. E daí é o que o João Vitor falava desse poder da arma espiritual, né? Ou seja, por trás de uma condução humana das coisas existe a condução divina. E aí quando Sim. Nossa Senhora pede o Santo Terço para que seja rezado todos os dias, o que que ela está falando? Olha, esta é a arma mais poderosa. Então é isso, né, irmão?
essa é a arma mais poderosa, mesmo que você não esteja vendo. A questão é que nós devemos entender esse chamado a um combate espiritual, né? A visão teológica sobre a pessoa da Santíssima Virgem na Sagrada Escritura, e ela é meio deturpada, né? Porque as pessoas têm essa visão de Maria, aquela que fica no cantinho, ressabiada, é um termo mineiro, né? Mas ali no cantinho dela, não quer guerra com ninguém, né? Mas existe uma guerra espiritual na qual ela é a general de Deus, né? Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 10. Quem é esta que avança como a aurora, né? Temível como um exército? Né? E as pessoas ficam com medo de atribuir, né, essa palavra guerra espiritual, mas nós estamos vivendo uma guerra espiritual, e é só olhar para o contexto de hoje. Por isso, não é de se estranhar que Nossa Senhora inspira São Domingos, o Santo Rosário, justamente aquela citação que você disse, num combate espiritual que estava acontecendo no seu tempo. As heresias, não é só aquele jovem aos pés de São Domingos que é liberto no momento de exorcismo, talvez o primeiro grande trunfo do Santo Rosário ali, quando ele, né, ele vai rezando o Santo Rosário e a cada oração da saudação angélica, um demônio ia saindo, né? Entenda? Não. Mas sim num contexto de guerra espiritual que nós vivemos até hoje, né? Há uma guerra espiritual acontecendo, Nossa Senhora, sendo a general de Deus, ela vem entregar para o povo santo, católico, que busca o Senhor, essa arma, que é a devoção mariana por meio do Santo Rosário. E é interessante que você estava falando, você fez a indicação desse livro, eu até falei com você mais cedo se eu poderia estar indicando, né, algumas literaturas sobre o Santo Rosário. Demais. E eu estudei muito o livrinho, ele está aqui. Esse livrinho não se acha mais, tá? Aconteceu um problema de direitos autorais com esse livro, com a editora Imaculada, do nosso amado Anderson Reis, onde, infelizmente, ele não pode publicar mais, mas é uma riqueza, né? Estamos aí pedindo Nossa Senhora a outorga para ver se a gente consegue difundir isso aqui de alguma forma. Eu acho que esse Qual que é o livrinho, nome dele, irmão? o Santo Rosário e os Santos, eu pensei que tinha dado para ver aí, mas é Porque invertido. ficou. Não, é porque também ficou um pouquinho difícil de ler aí. Ao Santo É o Santo Rosário. Rosário e os Santos. Eu sei que fica aí invertido para vocês, Não, mas mas o aí que deu para ver, acontece? hein? Por que eu citei esse livro, querido Bruno? Porque ele responde aí todos os questionamentos acerca do tema que Deus te inspirou. Aprenda a rezar o texto da forma correta, né? Mas como vamos rezar da forma correta se nós não sabemos os benefícios do Santo Rosário? E aí nós citamos um aqui agora, só até agora nós citamos um. A guerra espiritual é apenas um deles, né? Então, nesse livrinho aqui fala dos benefícios para as almas do purgatório. Esse livrinho aqui fala da importância de rezar com amor, o quanto de milagres Nosso Senhor Jesus Cristo realiza na vida de um mariano, né? Então, nesse livrinho aqui tem a citação de São Gaspar del Búfalo, né? Ele fala algo maravilhoso. Um sacerdote, por exemplo, que é devoto da Virgem Maria pelo Santo Rosário, alcança mais graças em um mês do que um sacerdote que não tem devoção mariana em um ano, né? Então, assim, mostra a diferença que uma alma tem aos olhos de Deus. Tanto é que São Luís, no número 20, né, do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele vai dizer isso, né? Quanto mais o Espírito Santo encontra numa alma sua querida e inseparável esposa, mais poderoso, mais operante ele se torna para gerar Jesus Cristo nessa alma e essa alma em Jesus Cristo. Isso mostra que uma alma mariana, mergulhada na devoção mariana, e se você é mergulhado na devoção mariana, você tem um amor por essa arma que Nossa Senhora deu, não para São Domingos, mas para todos nós, que é o Santo Rosário, realmente você vai ser, olha, essa é a frase, uma alma diferenciada aos olhos de Deus. Então Exatamente, irmão. é muito forte isso. É muito forte isso e me vem aqui agora à memória, tem um momento aqui que São João Paulo II fala, na carta que ele fala, na Rosário Virginis Maria, que ele fala de que como Nossa Senhora nos deu para esse tempo de hoje
Eu não vou achar aqui a citação certinha, não, mas eu vou de memória aqui, vamos ver se não me falha a memória. Mas como ela entregou, por exemplo, quando ela começa com as aparições, como que de fato existe um cuidado mariano especial para o nosso tempo. Né? Que Sim, que a gente vê como a providência divina vai agindo, né? Então, de um tempo para cá, as aparições de Nossa Senhora nos mostram que Deus quer de fato que nós tenhamos mais devoção por Nossa Senhora. Né, que nós nos entreguemos mais por Nossa Senhora, porque ela de fato vai conduzir esse exército, né? Aquilo que São Luís também falava, né? Que eu vejo no futuro um exército, né? Que vai conduzir, de um lado vai segurar a cruz, de outro o Santo Rosário. Então, quer dizer, nós os precisamos apóstolos dos atentar para últimos isso. tempos. Exatamente, né? E a gente vê que existe uma providência divina para o nosso tempo com relação a Nossa Senhora. Né? Não é à toa que vem surgindo de novo essa devoção, que as pessoas vêm se Sim. consagrando, que Nossa Senhora vem aparecendo. E é engraçado, porque olha só, né, Nossa Senhora de novo em Fátima, ela pede o triunfo, né, do Imaculado Coração dela, que Nosso Senhor fala, é a consagração da Rússia ao Imaculado Coração dela. É interessante, as pessoas podem perguntar assim, mas por que que não foi ao Sagrado Coração de Jesus, né? Ou seja, ao Imaculado Coração de Maria, mas é porque Deus quer dessa forma, Sim. né? E aqui que está o segredo da devoção que as pessoas não precisam se assustar, né? Deus quer desta forma. Então Nossa Senhora de fato é aquela que nos leva para Jesus, de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais direta. Então nós precisamos retomar com muito Até mais porque, ardor. até porque a reflexão do Rosário ela é totalmente cristológica, né? Nós Exato. refletimos os mistérios da vida, da paixão, da morte e ressurreição de Jesus. Ela é uma oração totalmente cristológica. É uma oração, como vai dizer, né, o irmão Trovão, eu acho maravilhoso essa citação dele. É uma oração cansativa? É, cansa o inferno, né? E cansativa para o inferno, por quê? Porque é a oração mais singela que aquela bondosa mãe ensina à criança na sua pureza, na sua infância. Qual é a primeira oração que vem na cabeça de uma criança? É a devoção mariana, seja pela saudação angélica, aprendida a rezar, decorada por todas as crianças, seja pelo despertar daquela música Mãezinha do Céu, qual criança que não sabe cantar? Então, toda mãe, mesmo que não seja uma teóloga, uma leiga instruída na teologia católica, ela vai ensinar para a sua filha, para o seu filho, para a sua criança, a oração mais simples e mais poderosa, que é a saudação angélica. Por isso que o Papa Pio X vai dizer, pelo rosário se alcança qualquer graça. Papa Adriano VI vai dizer, o rosário é o flagelo dos demônios. Ou seja, é uma oração tão simples que se torna um flagelo, né? Um sofrimento ao inimigo de Deus. Irmão, você já colocou um ponto aí que é importante para essa live as pessoas entenderem, né? Aprenda a rezar o rosário da forma correta. Esse ponto que você colocou já é assim, é uma base para as pessoas compreenderem, né? Quando você diz que o rosário é uma oração cristológica. Então, aqui que está o segredo da coisa. Né? O rosário, o Santo Terço, né, que era a terça parte, né, do rosário, que agora é composto de 4 terços, ele é uma meditação de todos os mistérios da Uhum. nossa salvação. Então nós entramos no Santo Rosário, no Santo Terço, para meditar os mistérios da nossa salvação, que no fundo são os mistérios de Cristo. Né? E isso vai falar o Papa João Paulo II, isso vai falar São Luís Maria Grignon de Montfort, isso vai falar o Papa Paulo VI também, na Marialis Cultus, que vai falar o seguinte: o rosário sem meditação seria como um corpo sem alma. Então, o que Justamente. que você que está vendo essa live, ou que vai ver esse vídeo depois, tem que compreender? O rosário é uma oração estruturada em torno da meditação dos mistérios de Cristo. Então, por isso que ela é cristológica. E as Ave Marias, aí o Papa Paulo VI vai dizer isso, são como uma música de fundo. Entende? Olha que coisa Justamente. extraordinária. Veja bem, você está, ó, com Nossa Senhora, que é aquela que vivenciou esses mistérios. Hoje nós meditamos os mistérios, mas os mistérios que ela estava lá presente, né? Se encarnou, Justamente. Jesus se encarnou nela. Ela cuidou de Jesus. O mistério, os mistérios, por exemplo, gozosos, todos foram com ela. Ela que apresentou Jesus no templo,
né? Ela que foi lá atrás de Jesus quando, né, eles se deram conta que Jesus tinha ficado para trás, né, no Templo de Jerusalém, né? Ela estava presente em praticamente todos os mistérios. Então, o que que acontece com o Santo Terço, com o Santo Rosário? Nós vamos meditar esses mistérios pegando na mão de Nossa Senhora, que é aquela que estava lá no mistério. Ela estava lá vivendo aquilo na frente, assim, né? Vivendo nela esses mistérios. Ela vai nos conduzindo, né? Como uma lecionadora. Exato, exato. Então, o que que acontece? As Ave-Marias são como músicas de fundo. Essa cadência que o Rosário dá, e o Papa João Paulo II vai falar muito bem isso. A estrutura do rosário parece ser repetitiva no sentido pejorativo que as pessoas pensam. É uma oração repetitiva. Não, mas é de propósito. Por quê? A estrutura de repetição é uma estrutura que tende a me levar a entrar mais naquele mistério, a ficar aquela história de água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. É para isso que é repetição. É para que fura logo o nosso coração e entra. Aí é claro que tem toda uma dificuldade na questão da repetição, mas que talvez agora não seja interessante entrar para a gente não mudar o assunto. Depois a gente pode falar isso depois. Mas a estrutura de repetição é isso. Nós temos uma cadência, uma música de fundo, que é a Ave Maria, que é a obra-prima de Deus, que é aquela que tem mais intimidade com o Senhor, que é a nossa mãe, que é a Senhora do nosso coração, que é quem está à frente desse exército. Então, ela é a música de fundo do quê? Da meditação dos mistérios de Cristo. Então, tá aqui o primeiro ponto que as pessoas precisam entender. O rosário é uma estrutura de meditação dos mistérios da nossa salvação, que são os mistérios de Cristo, né? Tendo como música de fundo, nos conduzindo Nossa Senhora, que é aquela que mais teve intimidade com os mistérios. Sim. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente pode ajudar as pessoas a compreender. Ou seja, quando você reza o rosário, é porque as pessoas não prestam atenção nisso. Elas têm um vício, um mau hábito, de rezar o terço numa precipitação tremenda. E sai comendo as Ave-Marias, né? E aí São Luís vai bater muito sobre isso, né? E elas não prestam atenção que elas tinham que estar meditando aquele mistério, que inclusive a gente contempla sempre no início de cada, né, Eu acho mistério. até, Bruno, que antes disso ainda tem um outro problema a ser resolvido, que é a questão das pessoas que não aceitam que a Ave Maria é uma oração bíblica, né? É verdade. Ah, a primeira parte, tudo bem, Ave Maria cheia de graça, Lucas 1:26, né? Bendita és tu entre as mulheres, que bom, Lucas 1, a partir do versículo 41, 42, ali a visita de Isabel. Mas e o Santa Mãe de Deus, onde está isso? Aí é interessante, a primeira dúvida que eu acho que tem que resolver antes de respondermos, né? Aprenda a rezar o texto da forma correta. Nós empreendemos aqui catequeses marianas para tirar todas essas dúvidas anteriores, né? O Santa Mãe de Deus vem de onde? Lá do século I. Né? Nós temos na Universidade John Highlands, no Reino Unido, onde nós temos lá, na biblioteca desta universidade tão conhecida, o papiro, né? O Subtum Praeside, que foi encontrado, trechos de orações, olha para você ver. Os cristãos do primeiro século faziam orações. Essa universidade, ela não é católica, tá? Ela é ali até considerada como uma universidade bem neutra nesse aspecto, e ela consegue garantir a autenticidade desse documento, desse papiro que foi encontrado, onde a oração que os cristãos faziam no primeiro século, né? O Subtum Praeside, né? Que começa como? A vós recorremos, Santa Mãe de Deus. Ou seja, os cristãos do primeiro século já faziam orações nomeando a Virgem Maria como Mãe de Deus. Quem sou eu para, depois de 2000 anos, querer dizer algo ao contrário daquilo que os primeiros cristãos rezavam, né? Então, é uma oração bíblica e também uma oração tradicional dos primeiros cristãos. Mas como provar que ela é a Mãe de Deus? Aí a gente já entraria em dogmas, né? Mas, por exemplo, quando Isabel fala, de onde me vem a honra vir a mim, a mãe do meu Senhor? Né? No original do grego vai estar escrito lá o quê? Kyrios. E Kyrios era uma palavra destinada à divindade. Então, nós podemos dizer que Isabel disse, de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu
Deus. Então, é interessante, ela é uma oração cristológica, como já dissemos, mas, sobretudo, é uma oração bíblica irrefutável. E as pessoas às vezes confundem também, porque elas pensam assim, não tem como Nossa Senhora ser mãe de Deus, porque Deus existe antes dela, né? E aí, qual que é o detalhe aqui que talvez as pessoas não compreenderam? É que Cristo é o Verbo encarnado. Se Sim. Cristo é o Verbo encarnado, significa o seguinte: em Cristo há duas naturezas, a humana e a divina, mas uma só pessoa. Então a pessoa, a identidade, o verbo que vem do céu, né? O verbo que foi gerado no Pai desde todos os tempos, ele assume uma natureza humana. Quando ele assume uma natureza humana, não é dois Cristos. Não é um Cristo que veio do céu e Nossa, é um muito. Cristo que estava na terra. Aí os dois, não, vamos combinar aqui pra gente. Não, não é isso. Oh, é tão É que interessante o que eu aquela estou falando. natureza humana Eu amo isso. recebe a pessoa do Verbo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aí onde que está a questão? E São Luís vai bater nisso no tratado, né? Nossa Senhora é mãe de quem? Só do corpo? Vocês conhecem alguma mãe que é mãe só do corpo? A mãe não é mãe do corpo, é mãe da pessoa. A pessoa inteira. Então ela não é mãe de Deus porque ela gerou Deus. Ela é mãe de Deus porque o Verbo se fez carne. E quando É ela por isso que São gera. João Crisóstomo vai dizer, né? Seria uma aberração uma mãe dar à luz a um corpo sem cabeça, né? Exato. Então veja, se Cristo é o Verbo encarnado, ela não é mãe do corpo. Aí imagina só Jesus conversando com ela, não, eu sou mãe só do seu corpo. Não tem jeito. Que aberração seria isso, né? Tanto é que Então aqui que está a questão. todas as promulgações dos dogmas, os dogmas, olha que interessante, os dogmas marianos, eles são cristológicos. A grande questão que os concílios quiseram resolver, por exemplo, o de Éfeso, né, que trata justamente disso que você está falando, foi uma heresia do tempo, quando Nestório, ele quis dizer isso aí que você acabou de nos exemplificar. Ele queria dizer que Maria era a mãe apenas do Cristo homem, né? Querendo separar a natureza humana da divina de Cristo. E aí o concílio, ele vem rebater esta heresia. Não com foco, não, nós queremos provar que Maria é a mãe de Deus. Não era esse o foco. O foco era provar que Cristo, ele não é duas pessoas. Ele é uma só com duas naturezas. Então, o concílio, ele quer resolver a heresia cristológica. E não a questão, vamos defender a mãe de Deus, não. Mas aí é lindo, né? Como que a igreja defende Cristo? Por meio de sua mãe, provando que Exato. ela é a mãe do Verbo encarnado, como você disse, baseando em João capítulo 1, verso 14, né? O Verbo divino se fez carne. Como se fazer carne? A não ser nascendo do ventre de uma mãe. Prefigurado na profecia de Isaías, Isaías capítulo 7, verso 14. E Deus vos dará um sinal, uma virgem dará à luz a um filho em quem porás o nome de Emanuel, Deus conosco. Então, a igreja quis resolver uma heresia cristológica que estava sendo propagada. E a igreja faz como? Provando que ela é a mãe de Deus. Né? Porque aí sim, por Exato. meio da pessoa da Santíssima Virgem, a igreja consegue provar em 431, na verdade, Concílio de Éfeso, que Cristo é homem 100%, mas é Deus 100%, né? E ele nasce, assim como todos os homens, por meio da encarnação no ventre de uma mulher. Então, ela é a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso, para nós católicos, é tão fácil entender, e me parece que para os cristãos do primeiro século também. Exato, exato. Eles sempre entenderam assim, né? Então, quer dizer, não tem erro. Quando a gente fala Santa Maria, Mãe de Deus, é isso, né? O próprio Deus assumiu isso, né? Na encarnação do Verbo. Quer dizer, ela não é mãe porque ela gerou no sentido de que ela produziu a divindade. Sim. Ela é mãe porque ela é mãe da pessoa toda, né? É do Verbo encarnado. Ela não é É mãe tão bom só falar do dela que a gente corpo. já entrou nos dogmas, tá vendo? Já entramos nos dogmas. Vamos voltar para o Mas terço. aí, vamos voltar pro terço, né? Pro terço. Mas aí, então, veja, entendido isso, fica fácil.
quando você está rezando o Santo Terço, você está rezando juntamente com aquela, né, que o próprio Deus honrou com essa Aham, dignidade. é Né? Quer dizer, verdade. quem sou eu para falar, não, eu não vou tratar Nossa Senhora com essa dignidade, mas eu não posso tratar ela com dignidade maior do que a que o próprio Deus deu para ela, que é ser Justamente. mãe de Deus, né? Ô, Bruno, sabe o que que eu acho Então, que era interessante a gente fazer? ah, Esse tema, ele é muito intrigante que você colocou. Acho que Deus realmente inspirou muito. Aprenda a rezar o texto da forma correta, né? O pessoal deve até pensar, nossa, eles vão mostrar alguns erros, né? Pessoal, não, gente, não é, o fundamento não é esse. É mostrar o grande fruto espiritual que nos dá. Eu queria fazer aqui alguns comentários sobre benefícios que às vezes as pessoas não conhecem. Eu acho que é melhor a gente falar do benefício, porque aí vai surgir esse grande desejo de rezar o texto. Por exemplo, almas do exato. purgatório. Quando a gente vai começar a rezar o Santo Terço, um erro, vamos falar então de parte técnica também, que as pessoas cometem, não fazer o oferecimento do terço, as intenções daquele terço. Peraí, se é uma oração cristológica, você precisa colocar ali intenções. Por que, que você está rezando aquele rosário daquele dia? Pelo Papa, pela Igreja, pela paz mundial, pelos enfermos, pelas almas do purgatório, pela situação que a gente está vivendo hoje. Temos que falar isso. Não é uma guerra espiritual? Então, assim, o que, que acontece, Bruno? As pessoas começam a rezar, como você disse muito bem, no automático. Às vezes só começa ali para cumprir aquele preceito de uma pessoa consagrada pelo método de São Luís Maria Grimond de Montfort, eu tenho que rezar, e você reza no automático, e está errado. Deus vai ouvir aquela oração? Vai, mas ele poderia gerar muito mais frutos espirituais na Terra, porque o Santo Rosário, né, Santa Teresinha vai dizer que cada rosário que rezamos é o abrir do coração de Deus e de suas graças sobre o mundo. Então, nunca comece a rezar o Santo Terço sem fazer as intenções daquele texto que você está rezando. Aí eu vou só contar um testemunho e já passo a bola para você talvez continuar nessa linha que eu acho que é interessante. Acho que vai incentivar mais as pessoas. Por exemplo, almas do purgatório. A igreja padecente precisa da igreja militante? Óbvio, isso é teologia básica católica, embora muitas pessoas não saibam. Nós rezamos pelas almas do purgatório, né? Nós devemos rezar. A igreja tem diversas orações que nós fazemos pelas almas do purgatório. Santa Teresinha vai dizer que cada Ave Maria bem rezada pelas almas do purgatório é uma chuva de graças do purgatório, onde alivia ali, né? Porque a chama do purgatório, ela não é uma chama eterna, ela é purificadora, mas é uma chama que dói a alma. Purificação dói. Então ali é um consolo quando a gente reza. São João Macias, ele um dia descobriu que estava rezando o texto errado, porque ele não fazia as intenções, ele só rezava Uhum. para cumprir, né? E Nossa Senhora falou assim, não, você precisa de uma intenção. E ele começou a rezar, sabe por quê, Bruno? Pelas almas do purgatório. A vida inteira dele. Então, o meu apostolado vai ser, no meu Santo Terço eu vou rezar pelas almas do purgatório. E ele rezou a vida inteira, olha que bonito. Ele sempre dedicava a sua oração pelas almas da igreja padecente. E aí, no leito de morte, lhe apareceu a Virgem Maria. E ela disse para ele, filho, por causa da tua fé no meu coração imaculado, o meu filho me concedeu a graça de poder vir e te conceder qualquer coisa que você pedir. E ali, Bruno, Olha, ele poderia, São João Macias que estava enfermo, poderia fazer como o Ezequias na Bíblia. Olha, eu quero mais 15 anos de vida. Eu quero ser curado dessa enfermidade para mim poder rezar mais rosários. E ele não, sabe o que ele fez? Ele falou assim, Maria, então meu último pedido é poder te fazer uma pergunta. Eu quero te perguntar algo. Ela falou assim, qualquer coisa que você quiser. E ele perguntou para a Virgem Maria, quantas almas eu ajudei a senhora a libertar do purgatório para o paraíso? Quantas almas foram confortadas pelas minhas orações? E a Virgem Maria, com um sorriso belo no seu rosto, né, disse para ele, meu filho, 1.400.000 almas. Um santo da igreja que dedicou a sua vida em rezar pelas almas. Ajudou a Virgem Maria a consolar 1.400.000 almas
no purgatório por meio da oração do Santo Terço. É extraordinário. E São Luís fala isso, né, no livrinho O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, que um dos erros que nós temos ao rezar o terço é rezar sem intenção. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as distrações. Tem gente pedindo aí pra gente falar. Mas veja bem, o rosário, e São Luís também fala muito isso, apresentando vários exemplos, até mesmo, né, como o João Vitor está falando, é uma das orações mais poderosas, não só para libertar as almas do purgatório, mas também para a conversão dos pecadores. Sim. Então Sim. ele mesmo fala que alguns pecadores mais endurecidos, ele não tinha mais o que fazer, aí ele punha a pessoa para rezar o rosário, o terço, e a pessoa se convertia depois, sabe? E ele contando no livro, né? Sim. Então, a gente ter essa noção da batalha espiritual, ter essa noção do poder da oração, e aí rezar com fervor. Ou seja, eu vou rezar esse Santo Terço hoje nas intenções das almas do purgatório. Hoje eu vou rezar esse Santo Terço para a conversão dos pecadores, para a minha própria conversão. Faça essa experiência, né, de rezar o terço pela sua própria conversão. Né? Se a gente acredita naquilo que São Luís está dizendo, bom, o Ave Maria, né, o Santo Terço, é uma das armas mais poderosas para a conversão dos pecadores, então eu sou um pecador, vou rezar pela minha conversão. Sim. Então, se nós rezarmos com o fervor, existem algumas condições que é preciso ter na oração para que nós sejamos atendidos, né? Não sei se vai dar tempo para falar isso agora, mas no geral é rezar com humildade, com confiança, com perseverança, pedindo aquilo que é certo. Se eu Sim. peço algo que é da vontade de Deus e faço essa oração com humildade, confiança e perseverança, é certeza que eu sou atendido. Essa é a oração infalível, isso é ensinado pelos santos, pela teologia católica, enfim. Não é eu que estou É. dizendo isso, não. Então é certeza absoluta. Você pediu para você algo que Deus quer te dar e fez isso com humildade, com confiança e com perseverança. E é claro, com atenção na oração também, é certeza que você vai receber. Então é fazer essa experiência de rezar o terço. E aqui nós já estamos falando mesmo que de rezar o terço da forma correta, né? Ou seja, sempre colocar uma intenção. Esta é uma das formas corretas de rezar o rosário, ou o terço, né? Sempre colocar a intenção. E rezando com essas condições que eu disse aqui agora. É certeza que essas graças vão chegando, né? Uhum. Agora, eu não sei, o pessoal perguntou um pouquinho sobre as distrações, a gente já entra nesse assunto. Vamos. Tem mais Antes algum? de Você queria entrar, só complementar? voltar essa questão que você falou da conversão dos pecadores, né? Tanto a minha, ou seja, a pessoa que está rezando, quanto as pessoas que eu me lembro no Santo Terço. Olha, eu vou rezar pela guerra, pelas pessoas injustas, pelos corruptos. Você tem que rezar, porque converte. São José Cafácio, ele estava caminhando nas ruas de sua cidade, um dia depois de uma festa mundana. Vamos imaginar aqui a festa do carnaval, né, a festa da carne, né? Na cidade dele, um dia depois de uma festa mundana, ele caminhava naquelas ruas da cidade. Ele encontrou uma velhinha. A velhinha, com muita dificuldade ali, varrendo a sujeira da rua, e entre os seus dedos o Santo Rosário, e ela varria e rezava a saudação angélica, o Santo Terço. E São José Cafácio disse para ela, né, porque ele poderia estar achando ali, ó, tá distraída, tá rezando por rezar. Né? O que a senhora está fazendo? Rezando e varrendo ao mesmo tempo? E ela, com muita sabedoria, lhe respondeu: com a vassoura, eu limpo as sujeiras dessa festa mundana, porque deixaram as ruas muito sujas. Mas com o Santo Terço, Maria se encarrega de limpar os pecados dessa juventude que passou aqui a noite pecando e alcançará um por um. Eu sou especialista em varrer ruas e Nossa Senhora é especialista em varrer pecados. Então é muito interessante, né, que a oração do Santo Terço, ela realmente é uma oração de conversão, né, de conversão para nós que rezamos e para as pessoas que nós estamos mentalizando ali na oração, pedindo para que Nossa Senhora alcance por meio dessa devoção. E aí eu acho que a gente pode falar assim das distrações, né? Porque há muita confusão. Eu queria fazer essa introdução, você complementa aí naquilo. É muito bom, né, ouvir pessoas que estudam sobre Nossa Senhora. Estou muito feliz de estar aqui nessa live com você, viu, Bruno? É bom demais. A gente é que tá feliz, irmão. Tô feliz demais. Deus é muito bom. Então, o que acontece? Distração. Devemos também tomar cuidado
de não subjugar aquilo que nós achamos ser distração. Qual foi a primeira coisa que a gente falou aqui hoje, Bruno? Que é um combate espiritual. E é. E é. Você pode ter uma oração em latim, dificílima, você pode ter aquelas orações longas, que talvez você nunca vai dar sono. Mas quando você for rezar o Santo Terço, o sono vem. Algumas pessoas usam isso como desculpa, eu estou com insônia, então eu começo a rezar o texto para dormir. Tá errado também, né? Se começou a rezar, termina. Mas já notou que se você não é fiel ali durante o dia, de começar o terço, aí você fala assim, eu vou rezar a última dezena, na hora que eu estiver deitado, eu rezo a última dezena ali para já consagrar o meu último dia. A pessoa fala que as completas dela vai ser a última dezena do terço que esqueceu, né? Que deixou para o final, como desculpa. Se você deixar para os últimos minutos, você não reza. Realmente vem um sono dos infernos, posso dizer. Sono é uma coisa boa, mas nessa hora é um sono dos infernos que não vai deixar você terminar a devoção. Santo Afonso Maria de Ligório, ele teve Alzheimer, né? Todo mundo sabe disso. E no final de sua vida, ele fazia uma mesma pergunta 3 vezes para o seu enfermeiro, que era também um dos seus discípulos espirituais. Ele perguntava mais de 3 vezes, rezei o Santo Rosário hoje? E o enfermeiro falava, rezou. Ele rezou mais de um, fica tranquilo. Ele perguntava de novo, tem certeza que rezei o Santo Terço hoje, o Santo Rosário hoje? Afonso, você rezou, fica tranquilo. E rezou mais de um. E ele, tem certeza? Mas por quê? Nessa indagação, ele respondia, porque a minha salvação depende dessa santa devoção. E aí é outro aspecto. Por que nós nos distraímos? É porque é uma devoção que nos leva a abraçar a salvação. E há ali, então, um combate espiritual, onde o inimigo de Deus vai fazer você esquecer se realmente faltou uma dezena, vai vir aquele sono, aquele cansaço que você, se você não tomar cuidado, você vai passar vários dias da sua vida sem terminar a devoção, sem terminar a oração. Então tem que vigiar. Uma dica que eu queria dar, não deixa para rezar no final do dia. Tenta concluir no decorrer do dia, mesmo sabendo que o mundo nos oferece, como os irmãos propor esse tema, distrações, né? Pode ter certeza, quando você fala assim, agora eu vou rezar o rosário, os problemas começam a acontecer, nós que temos família, as crianças começam a chorar. Você fala, não é possível. Exato. É porque é um combate mesmo. Então não é só uma questão de distração, nós devemos voltar a esse ponto inicial da nossa live, que é um combate espiritual. É por isso que a distração vem, é por isso que o sono vem, é por isso que geralmente os problemas vão vir ali justamente para ver se nós somos fiéis a essa devoção. Olha, eu vou desligar o meu WhatsApp agora. É 25 minutos, né? O pessoal passa 1h30 na academia, 2 horas, 3 horas, até fazendo coisa boa, que é lendo um livro, aqueles que conseguem, né? Mas você não pode passar 25 minutos concentrado ali para terminar a oração do Santo Terço. Você que reza pelo menos o Santo Terço por dia, 20 minutos, né? Um terço bem rezado. Né? Então é isso. A pessoa está perguntando, depois a gente responde, né, sobre os 4 terços aí. Então, veja bem, olha, um ponto importante, isso aqui já tira um peso das costas das pessoas, né? Por causa do pecado original, dos nossos pecados atuais, é praticamente impossível, e isso São Luís fala, então estou chamando a autoridade de São Luís aqui, que é um santo mariano, né, grande santo mariano, e ele era firme. É praticamente impossível você rezar um terço sem distração alguma, tá? Então o primeiro ponto é isso, para tirar um peso das suas costas. Até mesmo uma Ave Maria do início ao fim, muitas vezes é difícil para a gente rezar sem distração alguma. O que você precisa compreender sobre essa questão das distrações? Uma distração só atrapalha os frutos da oração quando ela é voluntária. O que é uma distração voluntária? Eu quero me distrair por querer. Eu crio um pensamento por querer. Eu busco uma memória por livre e espontânea vontade. Eu imagino coisas, eu mesmo crio a imaginação, continuo ela e vou sentindo prazer com aquela imaginação. Quando você tem esse tipo de distração, isso é uma ofensa a Deus e a sua oração perde todos os frutos. Uhum. O que são as distrações involuntárias?
simplesmente você não quer se distrair, mas você se distrai, né? A memória, a imaginação, por exemplo, Santa Teresa fala que a imaginação é a louca da casa, né? Com certeza, você que está vendo essa live já aconteceu isso com você. Você começou o terço e falou assim: não, hoje eu vou rezar esse terço com todo o meu coração, né? E você põe uma força naquele negócio, Meu aí você Deus, pra começa a quê? rezar. É, aí lá pelas tantas, você rezou lá 3 Ave Marias bem concentrado, e de repente, na quarta, na metade, você já estava se imaginando fazendo uma coisa nada a ver no coração. Você estava se Exatamente. imaginando jogando futebol, você estava se imaginando pregando para uma multidão e convertendo uma multidão de pessoas. Você estava se imaginando de férias com a sua família. Aí você se dá conta disso. Você fala: opa, mas peraí. Eu tô imaginando outras coisas que eu não queria, eu não quero, volto para oração. Essa distração não atrapalha o fruto da sua oração. Ela Sim. não ofende a Deus. Ela é involuntária. Agora, quando você começa a se imaginar de férias com a sua família, e aí depois continua de livre e espontânea vontade essa imaginação que pulou na sua cabeça, aí ela passou a ser voluntária. Então é Aí é que é o totalmente erro. normal. Só para terminar aqui, aí eu te passo a palavra aí, João. Então é totalmente normal. Você começa a rezar o terço, você lembra de um boleto que tinha para pagar, aí você volta pro terço. Aí você continua rezando, nossa, mas será que se eu não pagar hoje vai dar problema? E aí, veja, é uma memória que pulou na sua mente naquele momento. Você não criou ela, ela veio sozinha. Pronto, é involuntário. O que você tem que fazer? Se você se distrair 1000 vezes, volte 1000 vezes para a oração como se nada tivesse acontecido. E ponto final. Esquece isso, né? Não fica pensando, porque eu não podia ter me distraído, porque eu não podia ter. Isso já é uma nova distração, né? Não fica brigando com a distração na hora, porque você vai distrair mais. Então é muito simples. Começou a rezar o terço, se distraiu, volta. Distraiu de novo? Volta de novo. Distraiu de novo? Volta de novo. Quantas vezes? Quantas vezes isso acontecer. E fique em paz que a sua oração vai ser super frutuosa e você não está ofendendo a Deus. É claro que com o passar do tempo, Deus vai ordenando as coisas e com a sua luta, com a sua batalha, essas distrações, você tende a ter um certo domínio sobre elas, mas elas nunca vão cessar. É. Nunca, sabe? O que você não pode fazer? Parar de lutar. Achar que se você vai se distrair muito, você nem vai rezar, que Deus não está te ouvindo, que sua oração não vai ser atendida. Não, isso aí já é outra tentação. Então fique em paz. Distração involuntária não atrapalha. Fica firme aí no rosário que você vai ver que as coisas vão fluir muito na É sua porque vida. senão a pessoa começa a se prender. Ah, estou distraído, estou rezando pela metade. E ela, na verdade, ela está fazendo esse auto-julgamento. E Deus não, porque justamente como você disse, é bem natural, né? As distrações voluntárias. A gente precisa vigiar para que essa distração não vire até mesmo um escrúpulo, né? Exato. Aquele pensamento que São Luís também exorta no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né? Gerar os falsos devotos. Justamente o devoto que fala assim, não, eu sou indigno, não, eu não, esse negócio de rosário não é para mim, eu sempre me distraio. Persevera, né? Eu acabei de citar, por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório, ele mesmo, claro, ele estava com Alzheimer, gente, mas ele perguntava, eu rezei mesmo? Tem certeza? Né? O pessoal está aí perguntando, Vai, rosário manda e bala, terço, vamos. né? Então vamos entrar nesses temas que sempre gera dúvida, né? O terço ele foi inspirado, o Santo Rosário foi inspirado a meditação de 3 mistérios específicos, né? Daquela sequência de mistérios específicos. Então nós temos os gozosos, os dolorosos e os gloriosos. Foi assim que Deus inspirou o coração de São Domingos. São João Paulo II, um grande apóstolo mariano do nosso século, né? E ele colocou de forma facultativa, né, a questão do quarto mistério lá, que é a questão dos luminosos, né, dos mistérios luminosos. Então, as pessoas precisam entender que é facultativo. No entanto, parafraseando o Hélio Maria, grande apóstolo mariano dos nossos tempos, se você consegue rezar os 4, que bom, né? Que bom. Mas se você consegue rezar 3, que bom também. Mas você não consegue ainda rezar o rosário? É um exercício, gente. Comece. O importante é começar a ter devoção mariana. Por exemplo, a oração das completas, que todo ministro ordenado faz, tem lá, faça uma oração mariana. Hoje eu já faço todas, porque é um exercício. Você vai
um passo de cada dia. As pessoas são precipitadas, Bruno. Elas pensam que para me agradar a Deus eu tenho que rezar os quatro. Eu tenho que rezar como São Pio de Pietrelcina, que rezava 150 terços por dia. São Gaspar del Búfalo tinha calo nas mãos, mas não era da enxada, não. Era de tanto rezar o terço. Ah, então eu quero ser como esses santos. Calma. Um passo de cada vez. Começa rezando o Santo Terço. Ah, começa rezando uma dezena, você que não reza nada. É um exercício espiritual. Ninguém já começa a sua devoção rezando o terço. Aí as pessoas fazem essa pergunta aí, que eu até entendo a irmã. Terço ou rosário? Depende do nível que você está espiritual e não se sinta rebaixado porque você reza menos que o outro, né? Olha lá, ó. Quando eu não consigo rezar o rosário, me sinto mal. Tá Não errado, tem precisa que se sentir rever. mal, não precisa. Tem que rever isso aí, né? Porque também não é um sentimento muito interessante, não. É Chega. outro ponto. Um ponto importante é o seguinte, olha, você não é obrigada a rezar o rosário ou o terço todos os dias. Não existe nenhuma norma que te obrigue, sob pena de pecado. Não, se você não rezar o terço, você comete um pecado. Isso Isso aí. não existe, não tem preceito sobre isso. Você tem que rezar o terço por amor, né? E aí, se não dá para rezar o rosário, reze o terço e fique em paz, né? Apaga da sua cabeça esse sentimento de culpa. Isso é coisa, o diabo vai colocando essas coisas no nosso coração, a gente ficar pesado, né? Nossa Senhora não obriga a gente a rezar. É claro, gente, eu não estou falando aqui das pessoas que podem rezar e ficam desleixadas, né? Tipo Olha que assim, interessante. não. Olha que ah, interessante a colocação da irmã. Muito bom essas lives. A Lia Stacone. Posso rezar caminhando? Pode, deve, né? O pessoal ama as caixinhas de pergunta. Eu me lembro, a primeira caixinha de pergunta que eu respondi assim, super natural, né? A pessoa perguntou assim: ah, eu posso rezar o terço tomando banho? Eu falei, ué, pode, ué. Pode e deve, se é o horário que dá para você rezar, se é no banho, reza. Por exemplo, São João Moscati, né? João Moscati, ele é João ou José? José Moscati, né? Giuseppe Moscati, acho que é isso, José. Ele era médico, eu sei que é um cirurgião, né? Giuseppe No Moscati, livro, o nome dele. no livro Santo Rosário Santos conta a história dele, né? Muito interessante. Muitas das cirurgias dele, ele fazia com uma mão o bisturi e com a outra estava rezando o rosário. Seus amigos falavam, seus amigos médicos, você nunca vai ser um médico exemplar. Você, na verdade, é um ótimo cirurgião, mas e o seu exemplo? Com uma mão você está com um instrumento cirúrgico, e na outra você está com esse objeto, né? Ele dizia, não, a minha mão de médico, ela opera, mas na verdade a mão de Deus está operando por meio da intercessão da sua mãe, que é a médica das médicas. A gente não fala que Jesus é o médico dos médicos? Ele tinha ali do lado dela também uma grande cirurgiã, a Virgem Maria, né? E ele fala, eu opero com uma mão e com a outra eu rezo o Santo Rosário. Gente, Rosário não tem lugar para rezar. Se é no carro que você pode, indo para o serviço, é lá que você tem que rezar. Se é na hora do banho, né? Se você toma um banho de 25 minutos, que bom, né? Igual a pessoa me perguntou no banho, eu posso rezar? Pode. Esse seu banho esteja então de 25 minutos, dê para você rezar inteiro. Não importa, caminhando, nossa, quantas pessoas já vi, né, fazendo caminhada e rezando o terço. Óbvio, gente, tem muito zelo, né? Se é uma questão que você precisa das duas mãos, a não ser que você tenha a unção de São José Moscati, né? Você Exato. conseguir rezar, reza. Mas Mas o, não tem problema, não. Isso aí também é um pensamento que não devemos ter. Aonde rezar? Claro, se você pode rezar em silêncio, num lugar propício, né? Num lugar de oração, onde você tem ali um altar, uma sagrada imagem da Santíssima Virgem, claro que é mais propício. E claro que pode ser mais colaborativo para o seu crescimento espiritual. Mas se você só pode rezar caminhando, indo para o serviço, reze. O importante é que você reze. exato, não, e é isso mesmo, olha. Se você pode, de fato, ter um momento para rezar o terço ou o rosário de forma exclusiva, focada, é a melhor opção. No entanto, o próprio São Luís diz tudo isso aí que o João Vitor Mariano disse. É, que você, se você estiver viajando, você pode rezar o terço caminhando, ele vai falando dessa forma. Se você estiver doente, você pode rezar o terço deitado. Né? Se você tiver, eu tenho até aqui anotado,
Ele fala para rezar com modéstia, né? De preferência de joelhos, porém, dependendo da situação, você pode rezar deitado se você estiver doente, andando se você estiver em viagem, até trabalhando, porque ele fala o seguinte, que o trabalho manual, ele não atrapalha a oração vocal, né? Então, vocês estão entendendo bem, nós não estamos falando de pessoas desleixadas, que falam assim, agora eu tenho tempo para rezar, mas eu não quero rezar. Eu quero aproveitar outros momentos para rezar o terço, porque aí é como se eu estivesse cumprindo tabela, então eu vou jogar o terço ali para cumprir tabela na hora que eu estou fazendo outra coisa que eu gosto. Não, nós Justamente. não estamos falando desse tipo de situação. Olha só, se você não tem tempo para rezar o rosário, mas tem tempo para rezar o terço, você reze o terço bem rezado e você pode rezar os outros 3 terços ou os 2 terços, por exemplo, utilizando um foninho de ouvido, você põe lá no Padre Paulo Ricardo, ou né, o Boa, pessoal tem gravado muito esses coisa terços, e maravilhosa. você vai ouvindo lá no ônibus, né, onde você quiser, você vai rezando. Vocês acham que Nossa Senhora vai se incomodar, vai ficar triste e falar assim: meu filho está tentando ser fiel no rosário? Você acha que Oh, Nossa Senhora olha, vai ficar olha o que assim, você acabou de falar. nossa, Olha que legal. fala aí. São Carlos de Sesi, indo e vindo dos campos, recitava sempre o Santo Rosário. O servo de Deus, Padre Anselmo Treves, quando encontrava alguém, lhe perguntava: fez um bom passeio? Semeou muitas ave-marias pelo seu caminho? Olha o santo respondendo para a irmã, né? A gente não precisa responder, o santo responde: irmã, na caminhada é totalmente válido fazer aí as suas orações e semear muitas ave-marias pelo caminho. Exato, sem peso de consciência, fique em paz, né? É uma devoção que a gente tem que rezar por amor, para Nossa Senhora nos converter. Não é para a gente ficar preso e pesado, né? Não, agora eu tenho que cumprir, né? Eu tenho que cumprir essa obrigação. Não, gente, Deus não quer impor peso nas nossas costas, né? E, de novo, não estou falando das pessoas relaxadas, né? Que aí, não, então a partir de agora não vou nem rezar mais, que eu não sou obrigado a rezar. Não é isso. Vocês estão entendendo bem aquilo que a gente está falando, né? Mas um outro ponto que eu queria também comentar, eu não sei quanto tempo a gente tem de live, hein? É, Deixa eu ver se eu é o consigo ver quê? É aqui. 1 hora a live? Uai, você que é um anfitrião, né? Agora são 10 10 e 10, 10 e meia. Não, eu pergunto no Instagram quanto tempo a gente tem. Agora é liberado Eu mais de não 1 hora? consigo ver. Eu acho que você clicar na palavra ao vivo aí, você consegue ver quanto tempo. Eu acho que é 1 hora já. Ah, Nós estamos nos aproximando de 1 hora. mas a live vai cair ou não? Não, acho que não cai mais não, viu? Acho que agora tem um limite maior. Ah, então tá bom. Vamos só trabalhar um pouquinho essa questão aqui, que é a seguinte, ó. Algumas dicas que eu queria trazer de forma prática para todo mundo, que é basicamente aquilo que todo mundo faz, né? Algumas a gente já comentou, que São Luís fala. Então, 2 erros de se rezar que a gente comete ao rezar o rosário: rezar sem intenção nenhuma, que a gente já falou, e rezar de forma precipitada. Aqui tem um outro problema, que é o seguinte: quando que acontece a gente rezar de forma precipitada? É de fato, como o João Vitor disse bem, quando a gente deixa para rezar o rosário na última hora, que a gente está morrendo de sono. Quando, por exemplo, eu vou confessar, o padre me dá uma penitência, e aí eu recebo aquela penitência de má vontade, e vou lá e rezo o negócio, né, meio que assim, comendo as palavras. Então, não faça essa oração de forma precipitada. Precipitação é o quê? É rezar emburrado, por exemplo, né? Eu não queria estar fazendo isso, mas estou fazendo, então vou fazer de qualquer jeito. Então, esse é um erro, não faça isso. Não faça isso no rosário, né? Reze com devoção, com fervor. Não precisa também de você rezar Ave Maria, né? Cheia de graça. Não, não precisa ser assim. Você pode rezar de forma normal, reze de forma normal, mas sem precipitação, porque a precipitação é a morte da devoção. Eu acho que é São Francisco de Sales que diz isso, né? A precipitação é a morte da devoção. Então, procure rezar com fervor mesmo, né? Com fervor. Agora que apareceu para mim, deu mais de 1 hora mesmo, né? Mas vamos seguir mais um pouquinho aqui. Você quer comentar alguma coisa nesse ponto aí? Não, eu só enxergo assim.
Tá vendo o tanto de pensamentos que podem nos atrapalhar, né? Viver verdadeiramente a devoção e que são pequenos? Nós entendemos essas dúvidas, porque talvez já foi dúvida no nosso coração também. Ah, eu posso rezar então em qualquer lugar? Né? Gente, você tem que rezar onde você pode. Esse livro aqui fala de padres que foram perseguidos. São Maximiliano rezava o Santo Rosário na prisão. Tantos outros santos que foram presos, né, perseguidos. São Gaspar del Búfalo também foi preso no final de sua vida, né, torturado. Ele rezava aonde estava. E talvez nem tinha o rosário nas mãos. Né? É um outro capítulo aqui do livro que fala rosário sem número. São Pio de Pietrelcina já tinha exercitado a sua mente, e alguns teólogos vão dizer que metade da mente de Padre Pio ficava focado no Santo Rosário, porque ele rezava 150 terços por dia. Né? Enquanto eu estou aqui com a dificuldade, às vezes, de rezar o meu você também, não sei, né? Ele rezava 150 terços. A gente pensa assim, nossa, como eu estou longe, né? Como eu estou distante dos santos. Não se importe também com isso, porque se a gente se comparar também com os santos, é um outro erro. Como posso me comparar com Santo Afonso de Ligório, que escreveu, por exemplo, Glórias de Maria? Né? Que Por ter rezava 8 horas por dia. então, e com Alzheimer no final de sua vida, o seu filho espiritual lhe lê ali uma bela literatura, é maravilhoso essa parte do livro, é o início, né? Uma bela literatura mariana, e ele com lágrimas nos olhos, nossa, deu até vontade de rezar o terço agora, porque que livro maravilhoso, né, que fala da Santa Mãe de Deus. Por favor, me fale quem é o autor desse belíssimo livro. E ali seu filho espiritual lhe fala, Dom Afonso de Ligório, ou seja, era o próprio livro dele que ele estava ouvindo, né? E nem lembrava que Maravilhoso, né? é maravilhoso isso. E tipo, como eu vou ficar me comparando com os santos, com São Felipe Neri, que falava assim, olha, tirem a minha vida de forma forçada, mas não me tirem o rosário das mãos. Né? Eles tinham apreço de dormir com o rosário na mão. Santo Afonso fala, né? Eu dormia com o rosário na mão porque a primeira palavra do meu outro dia, quando eu acordasse, tinha que ser Ave Maria. Né? Como que eu vou ficar me comparando com um santo desse? Então não se compare esses pequenos escrúpulos. Ah, eu tô desatento. Ah, eu posso rezar caminhando. Pode. O importante é você rezar. É como o Bruno disse algo maravilhoso. Eu vou usar isso nas pregações. Né? Volte quantas vezes necessário for. Se você se distraiu 10 vezes, volte 10 vezes. Recomece 10 vezes. Recomece 1 milhão de vezes, né? Porque é uma devoção que não pode faltar na sua vida. Exatamente. E, olha, só para vocês terem uma noção, para ficar clara essa questão das distrações, imagina só o seguinte: vamos imaginar que você foi visitar um amigo. E esse amigo estava com muita dor de cabeça. De tal forma que ele custava concentrar naquilo que você estava falando para ele. Mas ele fazia uma força tremenda para concentrar. Tinha hora que a cabeça dele, né, sumia e voltava. E no final das contas ele não conseguiu, por exemplo, resolver algum problema que você foi lá para casa dele para resolver. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você, vendo seu amigo se esforçando tanto para concentrar em você, mas não conseguindo por causa de uma dor de cabeça séria, você fica com raiva desse amigo? Você fica chateado com esse amigo? Muito Não. boa essa Por analogia. quê? Por que você não fica chateado com ele? Você ainda vai pensar assim, rapaz, e o esforço que ele fez para prestar atenção em mim é porque ele realmente me tem como amigo de verdade. Ele realmente leva em consideração a nossa amizade. Porque ele poderia ter falado assim, não, eu tô com dor de cabeça, vem amanhã. Não, eu tô com dor de cabeça, eu vou dormir. Não, mas ele fez um esforço para ficar ali do seu lado, mesmo com dor de cabeça. Isso é sinal de amor. Assim é a nossa oração. Eu tô com dor de cabeça, eu tô cansado, eu tô com sono, eu tô assim assado, mas eu tô rezando. Mas eu estou me desconcentrando, porque eu tô, afinal de contas, eu não tô bem. E aí Deus vai olhar para você assim, vai olhar para você e vai falar assim, muito bem, esse é meu amigo de verdade. Porque Você ele se poderia falar esforçou, assim né? para mim. Exatamente, ele poderia falar assim pra mim, não, eu não vou rezar mais não, não tô bem hoje, não tô bem amanhã, eu tô triste, tô chateado, minha vida tá mal, tô angustiado, tô com problema financeiro, tô com sono, tô com doença, então eu não vou rezar. Aí Deus vai falar assim, não, esse não é meu amigo, porque na hora que precisa ele vaza fora, né, vai embora.
Então, gente, as distrações é isso. Não se apegue, não se apegue. Faça isso. Distraiu, volta. Distraiu, Eu tenho volta. uma dica para resumir essa questão. Como rezar, onde rezar, como rezar. Reze, É. exercite-se. Tem a história de um amigo meu, ele chama Hernandes Silva. Ele começou a rezar, ele mora em São Paulo, ele começou a rezar o terço dentro do trem, né? Lá esse transporte para eles é muito comum, lá o metrô, rezando. E aí um dia um senhor olhou para ele e falou assim, olha, nunca deixe de fazer isso. Eu sou um senhor já de idade, estou vendo um jovem dar um testemunho, né, de rezar e mostrar ali o terço, né, o rosário dentro do metrô. Sua fé é muito bonita. Só que descendo do metrô, ele foi abordado por alguém que não gostava muito de Nossa Senhora. Infelizmente, existem essas pessoas, né? Esses filhos. Mas são os filhos assim que a mãe certamente tem um apreço, né, Bruno? Porque já viu que a mãe, às vezes, não é que ela tem uma predileção, mas ela tem uma atenção voltada para os filhos que dão mais trabalho. Né? Então ela Tem. ama esses filhos aí. E aí, só para a gente entender, quem é a pessoa que não quer que você reze? É o Satanás. É o inimigo de Deus. É a única pessoa que quer que você não reze. Que quer que você fique com esses pensamentos de lugar, de como rezar, estou distraído. E aí uma pessoa falou para ele assim, descendo do metrô, diferente do velhinho dentro do metrô. Tá vendo? Vocês são idólatras. Essa oração, ela é repetitiva, não agrada a Deus. Largue desta vida, rapaz. Esta oração não chega ao coração de Deus. E aí aquele jovem Mariano deu uma resposta muito sábia para aquele acusador. Ele disse, olha, você é a segunda pessoa a me dizer que eu não devo rezar o rosário. E aquele acusador todo empolgado encheu o peito e disse, está vendo? Essa pessoa que te falou isso é da minha igreja, só pode, é um ungido do Senhor, né? Porque falou a mesma coisa. Está vendo que Deus está querendo te dar o recado? Aí o jovem interrompeu e falou assim, não, Deus não. A segunda pessoa é você, porque a primeira pessoa a me dizer para não rezar o texto é Satanás. Então é isso. A única pessoa que quer que você não reze é o próprio inimigo de Deus. Então esses pensamentos não são de Deus. Ah, não estou rezando direito, então não vou rezar. Não, é confusão e a palavra nos garante, né? 1 Coríntios capítulo 14, verso 32. Deus é Deus de paz e não de confusão. Sempre que vir um pensamento que vai te deixar confuso, você está rezando bem, você está vivendo a devoção bem, já renuncie, porque não é de Deus. Deus quer que você faça como o Bruno disse, reze em paz. Reze sereno, faça a sua parte, reze cansado, reze no hospital, reze no deserto, reze na prisão, reze caminhando, reze aonde você estiver. O importante é que você reze. Exato. E tem uma pessoa que colocou que é a falta de tempo, né? Gente, a gente já sabe que falta de tempo é falta de prioridade. Então, é o seguinte, na hora que a gente entender que a oração é a coisa mais importante da vida do cristão, então pronto. A gente tem que estabelecer as nossas prioridades. É claro que existe sim pessoas com uma vida muito agitada, com problemas muito sérios, né, com doenças muito graves, com vida muito atribulada. Mas não é impossível, de forma alguma, você rezar o terço todos os dias, pelo menos o terço. Então, é prioridade. Faz o seguinte, quando você for pensar em rezar, você não pensa, você pega e começa a rezar. Faz isso, né? A frase Você que eu vai falar assim, coloquei, Bruno, isso aí é é, para. Porque já foi para mim também, né? Falta de tempo, pega ele, Nossa Senhora. Tem falta de tempo aqui não. é isso mesmo, sabe? Na hora que você começou a pensar demais, sabe o que você faz? Começa a rezar, pronto. Não pensa não, reze, depois você pensa. Começa a rezar, acorda e começa a rezar. Começa a rezar andando no carro, qualquer lugar. Reza, você vai ver que isso aí vai curar rapidinho, né? E só mais um detalhe que eu acho que seria importante para a gente já caminhar para o encerramento. Nós já falamos sobre as distrações, sobre a questão das intenções, né, sobre a forma de rezar, andando, enfim, fazendo outras coisas, sobre rezar só o terço, né, ou o rosário. Nós já falamos sobre tudo isso, e tudo isso são dicas
que São Luís Maria vai dando, e também São João Paulo II, né? A questão de rezar com fervor, de lutar contra as distrações voluntárias e as involuntárias também, mas naquele sentido de tranquilidade, né? Mas não se esqueçam nunca de buscar meditar os mistérios que você reza, né? E tem alguns exercícios que você pode fazer. E aí o Papa João Paulo II vai falar que é muito bom se a gente puder começar o nosso mistério, às vezes lendo aquela passagem na Sagrada Escritura que está relacionada com aquele mistério, às vezes fazendo um exercício, né, que Santo Inácio de Loyola ensina muito, que é a composição do lugar. Então você, por exemplo, vai rezar, sei lá, os mistérios dolorosos, você está rezando o quinto mistério doloroso, que é a crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode se colocar na cena, né? Você pode imaginar, várias formas você pode fazer isso. Você pode fazer o uso da imaginação, para se imaginar lá aos pés da cruz com Nossa Senhora. Você pode imaginar isso acontecendo dentro do seu coração. Né? Você pode fazer uma composição do lugar e rezar a Ave Maria, aquela música de fundo que eu havia comentado, né? Se colocando no mistério, juntamente com Nossa Senhora. Então, quer dizer, há estratégias que você pode seguir para você lembrar que você de fato está rezando aquele mistério, meditando aquele mistério. Se de tudo você não consegue meditar, porque às vezes a sua imaginação está muito, né, vai e volta, e às vezes a gente está com essas dificuldades. Por exemplo, quando você dormiu mal e você está com muito sono, você não consegue fazer o exercício mental de ficar ali se imaginando aos pés da cruz. Então você foque na Ave Maria. Foque lá na oração vocal. Pronuncie bem as Ave Marias. Entende? Então, ideal, o ideal seria a gente meditar, mas nem sempre a gente consegue essa meditação. Então, não sofra com isso. Mas faça esses exercícios, lembre-se, você está meditando os mistérios da salvação. Então, não se esqueça, né, disso. Coloque-se na cena, imagine a cena ali no seu quarto. Se você estiver rezando diante de Jesus sacramentado, né, ou seja, faça algo que te lembre isso. É claro que no decorrer do dia, às vezes, se você estiver fazendo uma outra coisa, ou caminhando e tudo mais, às vezes você não vai conseguir fazer nessa intensidade, né? Mas é só mesmo para lembrar você que o rosário, que o terço é uma meditação dos mistérios, né? E nada melhor do que meditar os mistérios para nossa santificação, para nós recebermos as graças de Deus. Então, não se esqueça de fazer esse exercício. E aí você pode criar as estratégias que você quer. Às vezes você precisa ver uma imagem, né? Às vezes você vê uma imagem muito piedosa daquele mistério, isso te ajuda a recordar. Então, com o passar do tempo, se você reza o rosário de uma forma realmente devota, né, como os santos rezavam, mas lembrando sempre aquilo que o João Vitor Mariano diz para a gente não se comparar, mas você vai ver que o mistério vai começando a entrar no seu coração. Né? E é isso que vai transformando a sua vida, através dessa meditação dos mistérios. Então, esse é um outro ponto que eu queria partilhar um pouquinho. Né? Eu vejo que o resumo de hoje foi justamente como esta oração está chegando no coração de Deus. E é bonita essa preocupação do povo, Bruno. Porque isso mostra, Bruno, não sei se você entende como eu, que o povo está preocupado em fazer certo. E que realmente Deus te inspirou muito o tema dessa live. Como rezar da forma correta. E aí, qual a resposta que nós podemos dizer aqui? O importante é que se reze. Claro, essas dicas são importantes, mas se você estiver rezando o Santo Rosário num momento turbulento da sua vida, onde talvez o seu intelecto está afetado, e você vai errar ali até mesmo. Já aconteceu muito em grupo de texto com você também, Bruno, da gente errar a Ave Maria. Sim. E aí eu não sei se você conhece uma pessoa como a minha esposa, se ela estiver assistindo, ela vai morrer de rir. Se ela começar a rir, só se a parousia acontecer, só se Jesus voltar para ela parar de rir. Ela não consegue parar, né? E aí você pensa, nossa, então uma Ave Maria que eu errei, nossa, não chegou no coração de Deus. Eu me lembro de uma belíssima história, né? De um jovem soldado que estava na guerra, e ali os bombardeios, era certeza que ele ia ter a vida encerrada, né? Ele escrevia uma carta para sua mãe, né? E aquele bombardeio, os barulhos das bombas, e ele errava muitas palavras por causa do desespero. E aí um soldado amigo de seu lado disse, nossa, mas quantos erros na sua carta. Será que a sua mãe vai entender? E o soldado disse, não importa se ela vai entender. O importante é que eu escreva para ela. E assim,
é a nossa oração e devoção mariana. Às vezes nós não vamos estar rezando como a gente achava que era certo, às vezes vai parecer uma carta rasurada a nossa oração, né? Às vezes a nossa Ave Maria vai parecer uma carta rasurada para a nossa mamãe, mas mesmo sendo rasurada, a mamãe acolhe aquela carta com amor, né? E ela compreende aquilo que o filho queria comunicar. Ela compreende o amor que o filho queria comunicar. É como esse jovem na guerra. Ele está escrevendo a carta no bombardeio. O outro pergunta, sua mãe não vai entender nada, você está errando as palavras. E ele disse, o importante é que ela receba a minha carta. E o importante é que ela vai corrigir as palavras, ela vai entender. O importante é que eu escreva. Né? E assim também a nossa devoção mariana. O importante é que a gente tenha ela. Claro, essas dicas que o Bruno deu, valiosas. Até eu ouvi dicas aqui que eu não conhecia, né? Essa questão da meditação, de se colocar na cena, para bem rezar. Se nós temos a condição de bem rezar, glória a Deus. Mas se você tiver um dia num momento turbulento e não conseguir rezar direito, a mamãe vai entender o que você escreveu na sua carta, na sua oração. Exatamente. A gente passa essas dicas por quê? Porque, de fato, quanto mais nós conseguirmos rezar, né, com uma meditação, com uma Sim, concentração mais perfeita, é claro que isso vai dando mais frutos. sem dúvida. Mas isso é um processo. A vida cristã, até o final da nossa vida, vai ser batalha, vai ser luta, inclusive na vida de oração. Aham. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que, de fato, nunca desistir. É só há uma forma de vencer tudo. É de nunca desistir. De sempre rezar, como, né, o João Vitor Mariano está bem colocando. E com o passar do tempo, a gente vai aprendendo. Nossa Senhora vai ensinando. Né? Nosso Senhor vai ensinando. Mas não deixe de rezar nunca. Nunca. Não interessa o que esteja acontecendo. O Beato A José Lamar vai oração, dizer que as boas práticas se constroem aos poucos. Né? exatamente. Sabe? Então, eu acho que esse é o principal ponto, né? Nunca deixe de rezar. E não interessa o que esteja acontecendo. Se você Aham. estiver rezando e achando que Deus não está gostando da sua oração, se você estiver achando que Deus está odiando a sua oração, continue rezando. Você sabe que os santos tinham umas tentações meio malucas assim, né? Principalmente os que passavam pela noite escura da alma, de às vezes achar que Deus não tinha amor por eles mais e tudo mais. É claro que, né, isso é uma provação do espírito enfim, mas agir como eles agiam, nunca regredir, nunca voltar atrás, custe o que custar, doe o que doer. E Santa Teresa vai falar assim: quem quer ter vida de oração, né, deve ter uma determinada determinação de nunca regredir, hein? Independente do que aconteça. Sabe? Nunca volte atrás. Todos os dias, fique firme nas suas orações, fique firme na oração do Santo Rosário, que você vai ver graças extraordinárias acontecendo na sua vida. É porque Deus quer te dar muitas graças. E os teólogos são unânimes em dizer, os santos também, que a oração é o meio pelo qual Deus instituiu para nos dar todas as graças que nós precisamos. É claro que algumas Deus dá, principalmente a graça de orar, por exemplo, sem que nós peçamos. Mas, no geral, tem muitas graças que Deus só não te deu porque você ainda não pediu. E que Sim. a oração é o meio necessário para a gente alcançar todas as graças que nós precisamos, para nos salvar, para nos santificar. Então, é o rosário na mão e manda bala. Abre a boca e começa a falar as Ave-Marias e vai O que a gente embora. falou aqui também hoje, a gente não peca em repetir. É uma oração cristológica, é uma oração miraculosa. É uma oração totalmente mergulhada em Marcos 11:24. Tudo que pedires em nome de Jesus, crendo que já recebeu, vos será dado. É uma oração em nome de Jesus, porque nós meditamos a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma oração totalmente que aponta. Eu achei maravilhoso você fazer essa analogia. A Ave Maria é apenas a música de fundo, onde ali você está orando, meditando os mistérios da vida, da paixão, da morte e ressurreição de Jesus. Isso é uma oração eficaz. Né? Isso é uma oração que abre o coração de Deus. A devoção mariana, verdadeiramente, como disse São Pio de Pietrelcina, é um atalho para o céu. É a prefiguração de João capítulo 2. Não era a hora do milagre. A resposta de Jesus para ela
O que temos a ver com isto, mulher, não é a minha hora, né? Eu imagino que Maria, não está na Bíblia, mas eu imagino que Maria virou para ele e falou assim: lá em casa a gente conversa. Virou as costas, virou para o servo e disse: não sei o que ele vai fazer, mas ele é Deus. E além de ser Deus, ele é um filho obediente. E ele vai fazer alguma coisa. Eu não sei como termina a Bíblia dos outros irmãos, mas a Bíblia autêntica termina dizendo que, mesmo não sendo a hora do milagre, porque o grande amor da vida dele pediu, ele antecipa o milagre. Ele mostra verdadeiramente que ela é uma ponte para o coração de Deus, que ela é uma escada pela qual Deus desceu à terra, é uma escada pela qual os homens sobem a Deus. E mesmo não sendo a hora do milagre, porque a mamãe pediu, o filho obedeceu e o milagre aconteceu. É assim a nossa devoção mariana pelo Santo Terço. Pede à mãe que o filho atende. Não é bíblico, mas poderia ser. Ah, desse jeito, né, irmão? É maravilha. Irmão, eu acho que, né, por hoje tá bom, já vai dar para uma hora Eu e acho que nós meia aí vamos ter de que fazer live. uma série O Rosário, viu? Aí pela comunidade Passe de Misericórdia para a gente fazer outras lives. Não dá para falar tudo numa live, não. E olha que já são quase, né, 2 horas, né? Não, deu 1 hora e 23 minutos aqui de Ah, é live. 1h23. Isso aí. Mas assim, acho que ficou de bom tamanho, é o conteúdo que a gente precisava passar. Desse conteúdo aqui dá para o pessoal Você desculpa aí, eu sou meio fazer. roceiro falando, né? Mas é assim mesmo. Não, imagina só. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pode entrar aqui, tanto né, no perfil do João Vitor Mariano, quanto aqui na comunidade Passo de Misericórdia. Manda uma mensagem aqui para a gente, pode perguntar que a gente responde depois, né? E também queria fazer um convite para as pessoas que estão na live, para depois conhecer o nosso curso sobre a vida de oração. Nós temos um curso que nós gravamos, onde a gente trabalha toda a vida de oração, são quase 50 aulas, de fato, né? A gente trabalha muito conteúdo sobre a vida de oração, então tá aqui também no nosso Instagram, né? Entra lá no link da Bio, que tem também o link lá do curso. Vem conhecer esse curso, vem ajudar a comunidade também. E você vai ver que é um curso também que vai te ajudar muito na vida de Vamos oração, né? divulgar aqui, viu, irmão? Que bom, que bom. É isso aí, irmão. Então, estamos juntos na oração do Santo Terço, né? Do Santo Rosário. Aí, todos os dias a gente está batalhando. Quero agradecer todo mundo que está participando, né? Que participou da live. Agradecer o João Vitor Mariano, que de fato nos atendeu aqui nessa partilha, né? E foi muito rico, irmão. Foi muito bom, né? Deus Foi é muito bom. bom. Como diz um amigo meu, Deus é bom, o diabo é que não presta. Vamos Desse invocar jeito. então a bênção da igreja, a bênção de Deus, uma bênção que vem, né, pela poderosa e infalível intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Essa bênção seja extensiva à comunidade Passo de Misericórdia, aos projetos da comunidade, sobretudo essa questão dos cursos online, né? O pessoal acha que porque o mundo coach está em alta, todo mundo quer ganhar dinheiro. Não. Olha que bonito, uma comunidade que grava cursos de qualidade para salvar almas. Isso é o que agrada o coração da Virgem Maria, né? Todas essas histórias de santos que contamos aqui, isso nos inspira também a fazer a nossa parte, e que bom que a comunidade Passos de Misericórdia está fazendo a sua parte de evangelizar na internet. Hoje eu ouvi uma coisa, Bruno, eu queria encerrar antes da bênção com isso. São Maximiliano Maria Kolbe, se estivesse vivo hoje, com internet, com Instagram, o cara na época não tinha nenhuma conexão e ele fez aquele belíssimo trabalho de comunicação, de marketing da época, né? O Cavaleiro da Imaculada, aquele livro maravilhoso. Escreveu para os japoneses da época, foi para o Japão evangelizar, não sabia uma palavra de japonês, Já produzir pensou, né? evangelização, né? Imagina o que esse homem ia fazer com a internet. E que bom que a gente encontra aí testemunhos como o seu, né, de pessoas que estão gravando conteúdo de qualidade, assim como faz o padre Paulo Ricardo e tantos outros. Que bom saber também que os leigos, os pais de família estão fazendo isso. Persevere, nós vamos rezar por você e essa bênção é extensiva ao carisma, comunidade Passo de Misericórdia. O Senhor esteja Amém. convosco, Ele Ele está no está, meio de nós, a nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra.
pela poderosa e infalível intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de todos os santos e santas que foram citados nessa live, sobretudo São Maximiliano Maria Kolbe, desça sobre vós a bênção de um Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Amém, irmão. Deus lhe Poderoso, pague. irmão. Fique com Deus. Deus Você pode abençoe gravar um você, curso sua aí sobre comunidade. imunologia. Você é um bom professor, hein? Eu aprendi muito aqui hoje. Tamo junto. Eu também aprendi muito, irmão. Fica com Deus. Manda o link para mim, hein, do curso. Vou divulgar agora. Então tá bom, combinado. Com Deus. Salve Maria. Com Deus. Salve Maria.